Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Prosa com o Bertaglia. E hoje nós estamos trazendo aqui um título extremamente interessante, que é RFID, Radiofrequência Identification, um nome bacana aí para a utilização do RFID. E nós vamos falar sobre as aplicações dele na logística, né? E eu gostaria, antes de mais nada, de antecipar um tema aqui, porque o Prosa está chegando a mais de 30 episódios, um feito assim fantástico, é um negócio simples, amador, feito com muito amor, né? E é a parte da iniciativa e da missão que eu tenho de propagar a educação, educar para transformar lá no YouTube. E temos tido aí novos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui no Prosa com Bertaglia a cada dia que passa, com temas bastante diferentes como este que nós vamos debater ou conversar sobre ele daqui a pouquinho. E eu vou chamar a atenção de vocês, porque eu já levei algumas broncas, porque eu faço aqui o meu Prosa com Bertaglia e não convido as pessoas para se inscreverem ou para clicar lá no sininho. Então, tá bom, gente, não deem broncas em mim, ok? Se inscrevam se vocês acharem conveniente, ok? Eu não quero seguidores simplesmente por seguir. Eu quero sim que você se inscreva para poder ouvir e assistir aí as nossas prosas, as nossas aulas. O uso da tecnologia de identificação de radiofrequência, que é o famigerado RFID aí, tem crescido significativamente nos últimos tempos e está sendo aplicado em várias indústrias. As etiquetas de RFID, que são equipadas com circuitos, antenas integradas, tem toda aí uma plataforma, uma série de dispositivos que são utilizados para a gente poder, então, fazer a implementação e a utilização do RFID, né? E esses elementos, eles podem ser colocados tanto em embalagens quanto em produtos. Esse é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? E os leitores de RFID, eles convertem as ondas, né, os sinais de rádio, em uma forma mais utilizável de dados. Aliás, o dado, a gente vem comentando aqui no Prosa com Bertaglia, perdão, é o ouro negro, né? É o famoso petróleo dos dias de hoje, do século XXI. E esse fluxo constante de dados, então, que nós utilizamos para uma série de coisas e que são capturados aí com alta qualidade pelo RFID, ele é particularmente muito benéfico para toda a cadeia de abastecimento, supply chain e principalmente para a logística, né? Hoje que há uma demanda muito forte da logística, principalmente, para que nós tenhamos esses dados, as informações para a tomada de decisão, sempre em tempo real. Então, agilidade, redução de custo, otimização de custo é alguma coisa extremamente interessante. Então, esse ponto, ele é muito importante e eu vou debater com uma pessoa que tem muita experiência nesse assunto. É a minha amiga, a Renata Rampin. Então, nós vamos conversar com a Renata. Oi, Renata, tudo bem por aí? Nós vamos conversar sobre um assunto magnífico, um assunto estupendo. Eu gosto muito desse tema do RFID, né, desde a época lá de HP. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, Renata, sobre a sua experiência aí com o RFID, né? O que você tem feito, quais são os desafios que nós temos. Aliás, nós vamos dividir em dois tópicos aqui, vamos conversar sobre o tema do RFID. Me fala um pouco aí de você, eu sei que você tem um livro escrito, né? Comenta um pouquinho aí, Renata. Oi, professor. Primeiro é um prazer estar aqui com Prosa com Bertaglia. Ah, que legal! Eu gosto demais. Sou sorocabana, então agora a gente está proseando. Então vamos prosear. É muito bom estar aqui. Fico muito feliz de ter esse convite feito pelo senhor e conversar um pouquinho sobre esse tema que eu sou apaixonada. Ai, que delícia! Comecei em 2007, quando eu dava aula na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, na Facens, e lá tinha um aluno que fazia trabalho de conclusão de curso, o Luiz Miranda, e ele me convidou para conhecer essa tecnologia. Na época, dava aula de telecomunicações, telefonia, princípios de comunicações, e ele falou: professora, é tudo que você gosta,
é antena, é radiofrequência, é comunicação, é tudo. Falei, então, vamos conhecer. E por obra do divino, a HP tinha colocado aqui em Sorocaba, que eu estou em Sorocaba hoje, estou no meu escritório, aqui em Sorocaba ela tinha colocado um centro de excelência em RFD. Nós estamos falando 2007, quando eu comecei a estudar esse tema devido a um trabalho de conclusão de curso do aluno, Luiz Miranda, e me apaixonei. Assim, se existe uma paixão de uma pessoa por uma tecnologia, sou eu por RFID. Até minhas irmãs falam que se eu tivesse outro filho, ia chamar RFD. Então, melhor não, né? Já pensou? RFID vem aqui. Não, né? Não dá. É verdade. Mas não teria um homônimo, né? Não teria um homônimo. Não, não. Com certeza não. Mas daí eu conheci o Centro de Excelência em RFD e lá me apaixonei mais ainda. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. E nesse momento eu conheci a Sueli de Pieri. E a Sueli, então, me apresentou, e nessa época eles estavam procurando um professor para disseminar esse conhecimento. Porque o conhecimento que a HP adquiriu vamos nos reportar à época. Então, em 2004, a HP montou esse centro de excelência porque teve o mandate do Walmart nos Estados Unidos. E por que aqui no Brasil, aqui em Sorocaba? Porque era o único lugar que a HP tinha de construir a impressora de ponta a ponta. Então, ele nascia a impressora, até hoje, nascia a impressora junto com a Flextronics, que hoje é a Flex, a manufatura, e até o consumidor final. Pois bem, e isso seria o melhor lugar para se implementar o sistema RFD. Só que o mandante do Walmart falava tinha que colocar no pallet. E a HP não, falou, eu vou pôr no item. E isso foi o pioneirismo da HP, colocar no item. E eles começaram, então, a estudar, me convidaram através da Sueli para eu também disseminar esse conhecimento para as outras empresas, porque as outras empresas falavam assim, viu, como que vocês fizeram isso? Eu preciso saber. Então, eu comecei a ensiná-los também. Conclusão, 2008, montamos o primeiro treinamento em RFD, piloto. Foram três pessoas da Flextronics e 4 pessoas da HP me indagando todo esse tempo de 4 dias. Imagine, parou até meu fígado parou, foi parar na enfermaria, fora de brincadeira. Assim, imagine, 7 pessoas me indagando sobre uma tecnologia que eu só tinha estudado, nunca tinha mexido. Então foi muito desafiador. E assim foi. Começou a minha história com RFD, agora já treinamos mais, junto com a HP nós treinamos mais de 1.000 pessoas, fizemos 40 treinamentos, e depois da pandemia eu fiquei em carreira solo, junto com a Sueli, olha lá, a Sueli me acompanha, a gente já está junto todo esse tempo, há 13 anos, então, junto com a Sueli, nós estamos treinando agora outras turmas que já foram esse ano, mesmo com a pandemia, nós tivemos grandes sucessos, inclusive online. Olha que legal! Assim, foi um negócio que bacana! Renata, diz uma coisa para mim, eu posso confirmar contigo se esse projeto de RFID da HP foi o primeiro do Brasil ou existiram outros? Foi o primeiro do mundo! Uhul! O primeiro do mundo? Na HP ou fora da HP também? Do mundo! Assim, uau, que bacana! Parabéns, Renata! Mesmo, porque, inclusive, eles ganharam vários prêmios mundiais. Vários prêmios, como a melhor implementação de RFID do mundo. Que bacana! Olha, que bacana! Muito legal, muito então, bom. E aí, Renata, eu gostaria de ouvir de você, na realidade, como é que a gente aplica o RFID, aí compartilhando com com as pessoas que acompanham aqui o Prosa com o Bertaglia, né? Aliás,
vamos agradecer a Sueli aqui, porque a Sueli juntou a gente aqui nesse bate-papo, né? Mas, olha, ela ficou com medo de aparecer aqui, viu? De fazer a prosa com o Bertaglia, né? De mostrar o rostinho aqui na telinha, né? Mas tudo bem. Sueli, muito obrigado aí pelo apoio que você tem dado para as minhas iniciativas, principalmente. Então, Renata, como é que aplica na logística isso? Mesmo que você queira fazer uma imersão aí nesse projeto de como era o controle do RFID no equipamento da HP, vamos em frente. Vamos. Como que começa? Iniciando com processo, entendendo o processo. O senhor sabe muito bem que não adianta a gente implementar qualquer tecnologia sem conhecer o processo daquele produto. Então, a gente precisa conhecer o processo. E isso foi muito legal, porque mesmo dando os treinamentos, eu comecei a dar as minhas consultorias, né, em termos de aplicação no sistema. E quando a gente conhece o processo, a gente sabe mais certinho onde aplicar a tecnologia. Vai mudar o processo? Vai, é óbvio que vai mudar o processo, mas a gente precisa conhecer o processo. Então, o que eu conheço? Eu conheço o processo de baterias, conheço o processo de trefilaria de aço, conheço o processo de confecção de roupa, conheço o processo de injeção de gás, de butano. Enfim, a gente tem que conhecer o processo. Não adianta eu querer aplicar a tecnologia, seja qual for, o RFD, principalmente, sem conhecer o processo. Então, o início é o conhecimento do processo. Conheci o processo, aí sim, aí a gente vai desenhar o sistema de acordo com aquele processo. Vai mudar, como eu lhe disse? Lógico que vai. Mas a gente precisa conhecê-lo para implementar de acordo com esse sistema. Porque as tags, primeiramente as tags, ou seja, as etiquetas do RFD, onde tem a antena, o chip, o substrato, ele muda. Eu tenho uma infinidade de antenas, de etiquetas, uma infinidade no mercado. Infinidade. Então, cada produto precisa saber como colocar, onde colocar, como fazer para fazer a leitura correta. Então, hoje em dia, o RFD não é uma tecnologia plug and play. Não, não é. Então, se a pessoa acha que vai colocar uma etiqueta e vai pôr um leitor e vai sair lendo, já furou o sistema dele. Já não vai dar certo. Já não funciona. Então, por isso que a gente precisa conhecer o processo. A primeira coisa é o processo. Maravilha. Renata, e que tipo de informação que está ali dentro do RFID que nós imaginamos que sejam vantagem, que é uma vantagem competitiva na tomada de decisão ou nos indicadores de desempenho, no monitoramento da cadeia? Que tipo de informação que se coloca ali? Eu adoro falar sobre isso, adoro. Porque, diferentemente das outras tecnologias de informação, de identificação, não de informação, perdão, diferentemente de outras tecnologias de identificação, tal como código de barras, código 2D, enfim, a gente tem no RFD, você coloca, ele tem na memória do usuário, eu tenho até uma etiqueta que eu peguei aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver direito no monitor. Veja se a gente consegue ver aqui. Ok? Aham. Então, aqui, bem aqui, eu tenho um chip. Ok? Tá. E nesse chip, ou seja, nesse CI, eu tenho um banco de memórias. Esse banco de memórias, ele é dividido em 4 partes. A segunda parte é onde está o EPC, que é o que a gente costuma falar, ou seja, é o código eletrônico do produto. Esse código eletrônico, eu posso seguir as informações tais como está no código de barras, por exemplo, que é padronizado pela GS1, ou seja, produto brasileiro começa com 789 ou 790, eu coloco dentro dessa segunda parte de memória, todo o conteúdo da companhia eu uso o item, e dentro do item, ainda eu tenho 38 bits, depende do tamanho de memória, óbvio, mas vamos falar de 96 bits, eu ainda tenho 38 bits suficientes para eu serializar o produto.
Então, portanto, se eu tenho, vamos pegar aqui um item, eu tenho esse caderno, por exemplo, e eu tenho vários cadernos iguaizinhos a esse, eu posso colocar a serialização em torno de 275 bilhões de cadernos iguaizinhos com serializações diferentes. Ou seja, caderno preto, tamanho tal, 1. Caderno preto, tamanho tal, 2. E assim, 275 bilhões. Tá bom para você? Para mim tá bom. eu venderia bem 275 bilhões de cadernos iguais a esse. Então, agora, se eu mudar e o caderno for verde, eu ponho caderno verde e tal, e assim 275 bilhões e tal. Só para fazer uma brincadeira, que eu gosto muito, eu só não consigo serializar aquele palito de dente Gina, porque tem do mesmo jeito desde que sou criança, sabe aquele palito de dente Gina? Eu acho que eles venderam mais do que isso. Tá. Renata, vamos fazer o seguinte, a conversa está fantástica, mas você sabia que o primeiro bloco eu estou fazendo a gestão do tempo aqui, tá? A conversa está maravilhosa, né? E o seu estilo de bater papo é fantástico, uma pessoa, né, espontânea e que dá para perceber que adora aí o tema do RFID, né? Eu falo RFID, né? Aprendi na HP, né? Com o velho amigo aí, o Luiz Novaes, com a Sueli, né? Aliás, eu te conheci naquela época também, né? Já faz um bom tempo, né? Bem tempo. Então, nós vamos agora para o segundo tempo, né? Aguarda um minutinho, toma um café, uma água aí, né? E Obrigada. como diz o Chico Anísio, ou como dizia o Chico Anísio, né? Vai-te, né? Ok. Oi, Renata, voltamos aqui para o segundo tempo, já tomou sua aguinha aí, com certeza, né? Deu uma lubrificada na garganta, né? E nós vamos seguir agora. E eu tenho uma questão interessante, quando a gente fala do RFID, e a logística, você falou aí de 275 bilhões, é isso, né? 275 bilhões, ou seja, é uma variância, né? Uma variabilidade muito grande que você tem para poder identificar produtos aí, né? Quais são os tipos de produtos, por exemplo, que a gente pode utilizar, ou melhor dizendo, quais são as restrições que a gente teria para colocar RFID em alguns produtos? Tá. Eu só queria voltar só um pouquinho naquele outro tema, só para a gente concluir. Fora eu serializar 275 bilhões, eu posso ainda colocar informações sobre aquele produto. Olha que legal. Aí que está a grande vantagem. Então, só para a gente concluir aquela primeira parte, do caderno preto, eu posso colocar a nota fiscal, eu posso colocar a validade, eu posso colocar a manutenção. Então, quando eu leio a etiqueta do RFD, eu falo assim, esse produto foi feito a manutenção tal dia. Esse produto foi comprado tal dia. Então, eu tenho banco de dados do produto no próprio produto. Bacana. Daí, eu consigo fazer a métrica que eu quiser. Daí que está a grande vantagem do RFD em relação às outras tecnologias de identificação. Mas vamos voltar lá. Quais são as restrições que nós temos hoje com o RFD? Metal, com certeza. Água, com certeza, mas as tecnologias em relação ao desenvolvimento tecnológico, em relação às tags, estão fantásticas. Esse ano, mesmo sendo um ano de pandemia, sendo um ano completamente complicado, nós temos várias coisas no mercado totalmente que desbravaram, assim, que tiraram e aumentaram a quantidade de itens que a gente pode identificar usando essa tecnologia. Então, o que era antes extremamente desafiador, hoje já não é tanto mais. Hoje a gente já tem etiquetas para tal. A gente tem essas etiquetas que são próprias para aqueles produtos, ok? Não adianta eu querer colocar uma etiqueta só porque ela é barata naquele item que não vai funcionar. Então, eu tenho que colocar etiquetas prontas, boas, para aquele produto, que são destinadas e desenvolvidas para aquele produto. Por quê? O estilo da antena, daquela antena que eu lhe mostrei,
aqui, ela vai ser desenhada, projetada de acordo com o item que ele vai ser entregado. Então, etiquetas que vão ser para vidro só funcionam para vidro. Etiquetas para metal só funciona para metal, e assim sucessivamente, porque ele leva em consideração a permissividade, as características elétricas do item para fazer esse desenho, para fazer esse projeto. Por isso que eu não posso colocar qualquer etiqueta em qualquer produto. Por isso que eu tenho que conhecer o processo também. Tá. E diz uma outra coisa para mim. Outro dia me fizeram uma pergunta, né? Aliás, não foi uma pergunta, foi mais um escrito, né? Dizendo que o drone hoje ele pode fazer inventários, né? Logicamente, eu até já vi isso, né? Tem um amigo nosso, o Carlos, lá no exterior, que trabalha com essa parte de drone, fazendo inventários e tudo mais. Eu queria saber se você tem um item na prateleira, um item no porta-pallet, que tem lá a etiqueta do RFID, você consegue com o drone fazer leitura disso ou não? Consegue sim. Consegue sim, mas drone em ambientes fechados, você sabe bem que tem muito sistema de segurança. Então, nós temos que ver o aspecto segurança em primeiro lugar, aspecto segurança em segundo lugar e aspecto segurança em terceiro lugar. Ou seja, segurança. Porque não adianta eu querer fazer um drone sem ter segurança, ok? Então, o projeto com drone é possível? Ótimo, é super possível, mas nós temos que levar em consideração se o pátio não tem ninguém, a rota do drone tem que ser correta, então nós temos que fazer um projeto para que haja segurança em relação a isso. Mas a possibilidade técnica é super possível e super plausível, ok? Em ambientes abertos, nem se fale, daí é melhor ainda, né? Mas em warehouse, como que a gente está falando em CDs é possível? É possível, mas ainda é um projeto extremamente desafiador por causa do aspecto de segurança. Tá. E do ponto de vista de utilização em produtos, quais são os produtos os quais o RFID é mais procurado para ter seu projeto implementado? Têxtil, muito. Confecção, muito. Ah, é? Muito. Confecção, têxtil, assim, está sendo extremamente procurado. Então, nós temos hoje... Renata, eu tinha uma visão diferente, eu achava que era eletroeletrônico. Não, eletroeletrônico está começando agora, mas têxtil é o que estava dando mais. Têxtil, com certeza absoluta, confecção. Tá. E aqui no Brasil, inclusive, nós temos empresas do segmento têxtil, porque você falou aí da sua experiência, dos processos em têxtil e tal. Nós temos experiência nisso, porque eu lembro, eu vou até mencionar um nome aqui, se você achar que é conveniente seguir adiante, fica a seu critério. Mas eu lembro que a Hering estava fazendo um trabalho nesse sentido, né? Não sei se continuou, e também não sei se foi feito com vocês. Não, a Hering não foi feito conosco, eu não conheço o case dela, mas vários outros foram feitos conosco, passaram pela gente, inclusive como alunos, vários. Então, se você pensar qualquer empresa grande de têxtil, de confecção, pode levar em consideração que a etiquetinha RFID está lá. Que bacana. E você pode mencionar nomes, fique à vontade, então, se não puder também. Eu acho meio ruim, né? Às vezes a gente daqui a pouco fala, como você falou isso? Meu Deus! Então, melhor a gente ficar. Mas é só você ir lá, em qualquer um lá, opa! E como é que eu identifico o que foi feito por vocês, quando eu olho lá no... Não dá para identificar o que foi feito pela gente, porque o mercado é o mesmo, né? Mas se você ver, passou por um pouquinho pela gente, passou, você pode ter certeza. Mesmo como aluno, como consultoria e como tal, passaram. Porque eu estou falando de passar, assim, da gente conhecer no mercado, conhecer mesmo e eles nos conhecerem, é mais de 1.200 pessoas do Brasil, Angola e Portugal. É muita gente. Assim, se você pensar no mundo RFID, eu acredito que seja 90 e poucos %
que passaram pela gente, que nos conhece, que fala assim, eu tive aula com essa mulher. Olha, que bacana, Renato. Eu fico muito feliz em estar conversando com alguém que tem tremenda paixão pelo que faz, né? E conhece tão bem aquilo que faz. Eu mencionei o caso Hering porque eu conversei com um amigo e até na época eu estava buscando um case logístico e quando era transferido o produto a partir da produção para o estoque, né? Então se fazia a leitura desse material, desse produto, vamos dizer assim, via RFID, né? Que na realidade ele tem uma importância significativa dentro do processo logístico, né? Muito. Você quer mencionar um pouco da aplicação na logística propriamente dita, Renato? Vamos lá. Na logística, desde o recebimento da mercadoria, RFID é fantástico, porque você pense que ele diminui muito a conferência no recebimento. Mesmo sendo em pallet, a gente pode ter 3 níveis em RFID. Ou a gente tem em pallet, a identificação do pallet, e do pallet é só se o pallet não for fracionado, ok? Porque se ele for fracionado vai ser muito complicado. Nós temos na caixa, então eu posso identificar a caixa ou eu posso identificar o item. É obviamente que um desses aspectos ou que a gente escolhe, a gente tem mais benefícios ou menos benefícios, é óbvio. Se eu invisto no pallet, eu tenho menos benefício do que investir no item. Então, no recebimento, eu diminuo muito o recebimento. Eu estou falando assim, em termos de contábeis, ao invés que eu recebia em código de barras, vamos supor, em caixa, agora eu pego com um leitor de radiofrequência, eu simplesmente faço assim no pallet, com esse movimento mesmo, e eu consigo fazer a leitura de 100% dos itens. Se eu passando no portal, eu consigo fazer leitura de menos de 100%, depende do portal construído, é óbvio, porque já nas minhas aplicações, muitos deles eu consigo 100%, mas vamos supor que não dê 100%, dê 95%, mas você passando, você consegue verificar aquele recebimento e confrontar a nota fiscal junto com o recebimento. Legal. Recebimento, legal. Daí eu vou colocar em posição, eu vou colocar aquele item no CD. Também aquele item no CD eu vou colocar no lugar correto, na posição correta e a quantidade correta. Tiro do CD e tiro do item, vou fazer o picking para eu conseguir fazer a expedição. Também, quando eu faço o picking, tendo o sistema de RFD, eu garanto a acurácia extrema no picking. E isso faz com que eu já tenha um picking correto. E tendo um picking correto, obviamente, a expedição também é correta. Então, você veja que uma coisa leva a outra. E fora o inventário. No inventário eu diminuo a quantidade de tempo de inventário absurdamente. Eu estou falando isso não só em confecção, eu estou falando isso em usinas. Eu fiz uma aplicação recentemente, que terminamos agora, de usinas de aço. A usina de aço simplesmente, sabe quanto deu em aço? 99,9%. Assim, você fala assim, como assim? Que faltou esse 0,1? Porque o operador colocou a etiqueta errada. Quase peguei o operador e tomamos. Então, você veja como que o RFD te ajuda nessas métricas. Você, vendo a acurácia, só falando de acurácia de estoque, se eu consigo acurácia de estoque, eu tenho aumento de venda. Isso é fato. Principalmente vindo omnichannel. No omnichannel, então, eu vou vender exatamente o que eu tenho. E eu sei o que eu tenho. Eu sei, não é simplesmente contábil, é físico. Então, faz com que eu aumente os ganhos e tenha um retorno sobre investimento fantástico. Renata, para finalizar esse nosso segundo tempo aqui, né? Nossa, a conversa está fantástica, né? E andou barbaridade, o tempo vai passando, né? E o cafezinho vai esfriando, né? No mundo do agronegócio, você teve alguma experiência de implantação? Onde se aplica no agronegócio?
Eu tive experiência em algodão, olha lá, em Uau! brinco bovino, Ah, o assim, brinco bovino, tá. e assim, em tem outros lugares que eu não posso dizer porque ainda é confidencial, não saiu no mercado. Ok. Mas ó, é impressionante. A gente tem o RFD, a gente não pode fazer, isso me incomoda um pouco, para a gente finalizar aí. Me incomoda um pouco quando a pessoa faz uma conta de padaria. Quando eu tive já a insatisfação de falar com presidentes de multinacionais assim, enorme, e o cara falar assim para mim, viu, essa conta de padaria não fecha. Uhum. O que é conta de padaria? Ele pergunta quanto custa a etiqueta, e eu falo, a etiqueta custa 50 centavos de real, para a aplicação dele, que seja. Daí ele fala assim, essa conta de padaria não fecha. Só que ele É. não vai ver que ele tem tantos benefícios, que o retorno do investimento dele, quando você coloca, você faz um business plan dele e você coloca uma métrica do que tem no mercado, dos benefícios, e depois de 2 anos você realmente retoma aquele retorno do investimento e prova para ele que o sistema dele pagou com 6 meses, o cara fala assim, não acredito, vamos colocar em tudo agora. Então é isso aí. É o que funciona. Tá. Então, o que eu deixo a dica para o povo aí? Faz aos poucos. Pega um item, faz um item. Faz um item, prove para o povo que funciona. E quando você prova para o povo, fala assim, ó, provei, tá aqui, ó o retorno de investimento. Os caras vão ficar doidos. Porque eles não vão acreditar onde tiram esses benefícios, porque os benefícios são tirados de onde eles nem estavam pensando que conseguem, principalmente quando eu tenho retorno em venda. Bacana, Renata, muito legal. Gostei muito do nosso bate-papo aqui. Eu queria fazer uma conclusão agora, que você desse uma mensagem final. Você tem um livro, né, Renata? Fala um pouquinho aí, bem rapidinho sobre o seu livro, né, Vou para a falar. gente, porque o pessoal que vai nos acompanhar depois, eles ficam aí 25, 30 minutos, né, nos ouvindo, por mais que seja gostosa aqui a prosa, né? E ela está muito boa realmente. Que coisa boa, fico feliz da vida. Mas, ó, esse não é um livro só meu, ok? É um livro, foram vários autores que aqui dentro estão, foram organizados por mim, pela Sueli, pelo Reinaldo da HP e pelo professor Fabiano. Então, esse livro foi o primeiro livro de RFD focado no mercado brasileiro. Ele está na 3ª edição. E a HP, eu tenho uma honra muito grande de ter trabalhado por todos esses anos com a HP, uma honra muito grande, porque eles são pioneiros em muitos aspectos. E eles foram pioneiros em RFID e isso eu fico muito feliz. Bacana. E também tem esse aqui, que o RFD esse é só meu, é Internet das Coisas Sem Mistérios, é um aspecto simples de contar o que é Internet das Coisas. Por quê? Porque o RFD nada mais é que uma ferramenta para utilizar a Internet das Coisas. Tá. E por esse motivo eu escrevi esse livro, e a HP também me apoiou e me deu o aval. Ó, que legal, hein? Bacana. E o Renata, diz uma coisa, se alguém tiver interesse em adquirir esses livros seus, onde que encontram? Olha, tem na Amazon, mas se eles quiserem, eles podem mandar um WhatsApp para mim. Eu sou super flexível, super, assim, fácil de falar comigo, não é nada de difícil, não. Ou entrar no meu site. O meu site também tem. O meu site é www.rfconsulting, com ing no final, .com.br. Ah, ok. Bacana, bacana. Depois vai aparecer o Ótimo, nome da sua obrigada. empresa aqui, tá? E o pessoal vai ficar sabendo. Renata, de coração, muito obrigado pela sua participação. Uma prosa muito bacana, muito tranquila, muito espontânea, né? Eu gosto de espontaneidade, da nossa humildade, né? Em comunicar o conhecimento, e o conhecimento nós podemos comunicar de várias maneiras, tá bom? Ao infinito e além, né? E Opa! que esse conhecimento seja preservado. Um abração para Coisa você,
um abraço virtual de longe, aqui de Itatiba para Sorocaba. Né? O meu é de beijo, assim, ó. Tudo de bom para você, viu? Obrigada, que Deus abençoe. Você também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.